Olá, amados. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Como é que tu está? Caminhando com Jesus, se fortalecendo cada dia mais na fé em Deus? Quero compartilhar hoje uma palavra que fala o que nos separa de Deus. E refletir sobre essa mensagem e essa palavra que está em Isaías 59, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês, diz aqui, faz separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aqui fala uma mensagem sobre Isaías chamando a nação de Israel ao arrependimento dos seus pecados, porque os seus pecados se colocavam entre Deus e eles, entre eles e Deus, e criava como um muro de separação entre aquela nação e o Deus que amava tanto aquela nação e que sempre amou Israel. Esse é o mesmo Deus que te ama, que me ama, que nos ama, mas ele vai ter sempre um desafio. E nem sempre o pecado é um desafio para nós, porque às vezes nós relaxamos, nós esfriamos e nós deixamos de nos preocupar ou de zelar por uma vida sem pecados, uma vida de santificação, crescermos em santificação, como disse o apóstolo Pedro, que nós devemos ser santos como Ele é santo, como Deus é santo. Então nós precisamos crescer muito ainda em santidade, né? Mas o que nos separa de Deus? Se muitas vezes nós estamos tão perto dele e outras vezes caminhamos como se a presença dele não estivesse conosco. Então eu quero refletir sobre esse texto de Isaías, porque o pecado é um assunto muito necessário para que todo cristão cresça dia a dia com Deus, a ponto do pecado não ter mais lugar na sua vida, não ter mais espaço no seu coração, na sua mente, visto Jesus disse que o homem pode pecar somente em seus pensamentos, né? Então não precisamos fazer algo errado, brigar, bater em alguém, não precisamos pecar de forma que as pessoas percebam. Mas muitas vezes nem nós percebemos que cometemos pecados diante de Deus e diante de outras pessoas, né? O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos esfria também moralmente, espiritualmente, e o pecado também nos enfraquece. Quando Adão pecou, Adão e Eva lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, Adão se afastou de Deus. Adão estava atrás de uma árvore quando Deus veio e chamou Adão, dizendo: onde tu estás? Adão, Adão, onde tu estás? E Adão disse: eu estou aqui atrás de uma árvore, porque eu vi que tu se aproximava e eu tive medo. Então o pecado também gera tantos sentimentos no coração humano, inclusive medo de Deus, medo de muitas coisas, porque o pecado enfraquece o homem. Então essa mensagem é uma mensagem tão importante para esses dias que nós estamos vivendo e para sempre nós refletirmos o quanto estamos crescendo a ponto do pecado não ter mais lugar em nossas vidas, não ser mais assunto em nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero refletir é sobre a postura de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Então nós vimos um Deus que não muda. Não importa o quanto o homem peque e se afaste dele. Não importa o quanto os pecados do homem são tão grandes que criam murros enormes que Deus não possa achegar-se a este homem, como Adão que estava escondido atrás de uma árvore. Mas Deus não muda, o amor dele não muda, o caráter dele não muda. Deus continua sendo um Deus misericordioso. Por isso que diz aqui que a mão dele não está encolhida. Se não está encolhida é porque ela está estendida. Diz que o seu ouvido não está surdo. Se não está surdo é porque o ouvido de Deus está atento, esperando ouvir a nossa voz, esperando que nós clamemos a Ele, que nós busquemos a Ele.
que nós gritemos por socorro. Como um filho que precisa do seu pai, nós precisamos reconhecer a nossa dependência em Deus cada dia. E quando nós reconhecemos, nós iremos depender dele. Nós não iremos agir na nossa razão, na nossa vontade. Não deixaremos crescer em nosso coração nenhum sentimento que nos faça agir independentes de Deus. Então, a postura de Deus, ela é a mesma sempre. Deus não muda. O seu caráter é imutável. Não importa quanto pecado exista na humanidade, mas Deus continua amando e desejando que nós nos voltemos para Ele, que nós nos arrependamos dos nossos pecados. A segunda coisa que eu quero falar é sobre a postura do homem. A postura do homem sempre muda. Sempre que o pecado tem acesso ao homem, a postura do homem muda. A nossa postura muitas vezes não é a mesma perante Deus. Às vezes estamos tão fervorosos, às vezes estamos tão apaixonados pela presença de Deus, e às vezes estamos tão dependentes dele, mas no momento seguinte, algo acontece que muda o nosso coração. Nem nós percebemos. E o nosso coração mudando, as nossas atitudes mudam. Assim é no casamento, muitas vezes. Às vezes algo tão fácil muda o coração do homem em relação à mulher, ou da mulher em relação ao homem, ou dos pais em relação aos filhos, ou dos filhos em relação aos pais. Da mesma maneira, é com esse mesmo coração que facilmente muda e que nós não conhecemos a sua natureza e que leva a mudar as nossas atitudes, é que nós tentamos agradar a Deus, servir a Deus e também ser fiel a Ele. Então a nossa postura muda, porque o pecado, como uma semente, faz crescer dentro de nós sentimentos, pensamentos que não queremos ter. Mas como um vírus, isso nos corrompe, isso nos enfraquece, nos afasta de Deus. E o pecado, a palavra pecado fala de errar o alvo. Mas essa é uma palavra muito teológica, mas pecado é a transgressão da vontade de Deus, é a transgressão da lei, é quando o homem age independente, age no seu orgulho, na sua soberba, na sua arrogância, age na sua teimosia, ou às vezes o homem pode estar distraído, ele não vê que está pecando, porque podemos pecar por comissão, ou por omissão, ou por nós cometermos um pecado ou nos omitirmos naquilo que nós já somos responsáveis. Então podemos também esfriar e muitas vezes não ter vontade de fazer o que deveríamos fazer. E nisso estamos pecando, quando nós deixamos de amar quem devemos amar e da maneira que devemos amar. Mas a Bíblia diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então pecamos facilmente quando não amamos a Deus como deveríamos amar e quando não amamos as pessoas como deveríamos amá-las. Então o pecado é um assunto que está constantemente na mente e no coração humano, ou na vida do homem. A terceira coisa que eu quero falar é que essa mensagem é para o mundo. É uma mensagem que Deus hoje ainda, através da inspiração do Espírito Santo, chama o mundo ao arrependimento, chama as pessoas que ainda não são salvas, que precisam ser alcançadas pelo amor e pela misericórdia de Deus, e que precisam entender que Deus é um Deus de amor e que quer perdoá-las, mas elas terão que se arrepender, terão que reconhecer que são pecadoras, e que não basta ter sua religião, não basta ter, digamos assim, uma inteligência, um entendimento, uma capacidade para resolver os problemas, mas se esta pessoa ainda não conhece Jesus, ainda não vive uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, ela também precisa reconhecer que Deus não está querendo julgá-la, condená-la, mas está querendo salvá-la, está querendo libertá-la, está querendo transformá-la. E essa mensagem, a igreja precisa estar pronta para dizer esta mensagem ao mundo. E a quarta coisa que eu quero falar é que esta mensagem também é para a igreja, também é para nós cristãos, também é para nós pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres. Nós não nos tornamos imunes, não é porque crescemos um pouco, mas nós não crescemos o suficiente
para chegarmos a um nível em que não precisamos mais nos preocupar com o pecado. Muitas vezes pecamos tão facilmente quanto não percebemos. Isaías mesmo, que está aqui chamando a nação de Israel ao arrependimento, no capítulo 6, ele se vê diante de Deus, numa visão. Deus mostra a sua glória a ele. E no momento que ele está vendo um Deus glorioso, ele também é tocado pelo ambiente, pela atmosfera que essa glória traz sobre a vida dele. E revela, mostra pecados ou iniquidades ou transgressões que ele condenava no povo, mas que também ele cometia. E ele diz no ano da morte do rei Uzias: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quantas vezes nós cristãos não temos mais uma visão de Deus? Temos apenas uma visão do mundo, do pecado, do sistema do mundo. Temos uma visão dos erros das pessoas e condenamos as pessoas e temos sempre uma mensagem para as pessoas. Mas a mensagem de Deus para nós continua sendo uma mensagem de glória, uma mensagem de fogo, uma mensagem de poder, uma mensagem de transformação. E quando vivemos nesse ambiente, onde Deus é Deus, onde Ele é Senhor, o nosso coração reflete o coração dele. O nosso caráter reflete o caráter dele. Então nós temos uma mensagem de arrependimento para a nação. E este é um tempo em que a igreja precisa se levantar e pregar essa mensagem. E comunicar essa mensagem. Mas não só com suas palavras, mas com nossa atitude também. Com o nosso caráter. Fazendo as coisas certas. Não vivendo mais essa natureza de corrupção que o mundo vive. Nós precisamos ser sal para esta terra e luz para este mundo. Muitas vezes nós já não estamos vivendo num ambiente onde Deus está se movendo de forma viva, poderosa e soberana. Muitas vezes a nossa vida não é mais como a vida de Isaías. Ele precisou ter uma nova visão da glória de Deus para ser tocado, quebrantado e ver que ele não estava pronto para pregar essa mensagem que em Isaías 59 nós vimos ele pregando. Ele precisava antes ser chamado ao arrependimento. E Deus está chamando a igreja ao arrependimento. Nós, pastores, nós, líderes, apóstolos, mestres, profetas, Deus está nos chamando ao arrependimento, para voltarmos a viver num ambiente de glória, num ambiente de transformação, num ambiente de quebrantamento, onde Deus vai mostrar talvez pecados que, como no caso de Isaías, estão escondidos dentro de nós, estão escondidos em nossa maneira de viver a nossa vida cristã, de viver a nossa vida espiritual. Mas estamos em falta com muitas coisas. Então é preciso nós estarmos nesse ambiente onde o nosso coração vai voltar a arder pelos nossos pecados e nós iremos nos arrepender por nós, pelos nossos familiares, pela nação, pelo povo brasileiro. É um tempo de quebrantamento, é um tempo de vermos se o pecado não se tornou uma semente que começou a crescer dentro de nós e a nos afastar de Deus, a nos esfriar de uma vida que Deus nos chamou para viver, de um tempo em que Deus nos chamou para vivermos mais quebrantados, mais submissos à sua vontade, mais cheios do Espírito Santo, mais tementes a Deus, mais guiados pelo seu Espírito, mais amando a sua palavra e também produzindo mais vida, fazendo coisas que Deus nos chamou para fazer. Então esse é um tempo de nós nos humilharmos novamente diante do Senhor, buscarmos a sua face e deixar Ele mostrar coisas que em nós talvez sejam costumeiras, sejam hábitos, mas que Deus vai mostrar que muitas vezes estas coisas têm nos afastado de Deus, têm nos levado a nos tornar mais frios moralmente, mais frios espiritualmente. E somos pessoas duras uns com os outros. Deveríamos ser pessoas mais apaixonadas por Deus e pelas pessoas que nós amamos. Mas temos perdido o fogo de Deus em nossas vidas. E Deus está nos chamando a um tempo de arrependimento. Eu quero convidar você, como a Isaías, que aqui quando viu a glória do Senhor, e talvez não tenhamos mais visto a sua glória, o coração dele voltou a arder pelo pecado que estava dentro dele e que ele precisava de cura, de libertação e de restauração. Às vezes temos acostumados a andar de um jeito que nós não refletimos a glória de Deus, não refletimos o amor de Deus às pessoas. E Deus está nos chamando
há um arrependimento diante da sua presença por coisas que talvez não sabemos que aos olhos de Deus elas são erradas. Elas são coisas que estão nos afastando do Senhor, que estão nos tornando frios espiritualmente. Então eu quero orar por você neste momento, eu quero convidar você para se colocar como eu sinto de me colocar diante da presença de um Pai que continua com a mesma postura, uma postura de amor e de misericórdia. Mas nós perdemos muitas vezes a nossa postura de cristãos apaixonados, quebrantados e dependentes do Senhor, porque estamos com medo, porque estamos muitas vezes preocupados e sobrecarregados com tantas coisas, quando deveríamos aprender a confiar em Deus e a viver nesse tempo que estamos vivendo. Talvez um tempo difícil para nós definirmos melhor, mas é um tempo em que Deus está conosco e que Ele quer nos levantar com muita força, com muita coragem, com muita determinação, mas não conseguiremos se o nosso coração não está quebrantado diante do Senhor. Ore e coloque o teu coração diante dele, porque os seus ouvidos não estão surdos para não poder ouvir, e a sua mão não está encolhida para que não possa te ajudar, te salvar, mas também te fortalecer, abrir caminho para você nesse tempo difícil. Mas nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor e reconhecer que o nosso coração já não é mais o mesmo diante dele. Pai, nós oramos neste momento, baseado nesta mensagem. Nós clamamos a Ti, nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos humilharmos novamente diante do Senhor e reconhecer em tantas áreas das nossas vidas que nós temos esfriado, que nós temos sido, Senhor, tão resistentes à Tua presença e que nós temos vivido um tempo em que nós precisamos mais de Ti. Precisamos que o Senhor quebrante o nosso coração. Nos ajude a nos humilharmos diante do Senhor, não mais porque precisamos de suas bênçãos, precisamos que o Senhor nos ajude em tantas coisas, mas nós precisamos de um coração que não se afaste de Ti, mas que esteja mais presente na Tua presença. Vem e ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos, como Isaías, vem com o Teu fogo, toca em nossas vidas, não só nos nossos lábios, mas toca em nosso coração. Toca, Senhor, na nossa mente, remove pensamentos, sentimentos, desejos que não queremos mais ter. Nos ajuda a nos humilharmos diante do Senhor. Nós oramos e pedimos, traz-nos um coração renovado, um coração apaixonado pela Tua presença, mas um coração fortalecido para resistir nesses dias e nesse tempo que nós estamos vivendo, que precisamos ser fortes e que precisamos continuar demonstrando ainda, Senhor, a mensagem de vida, de paz, de alegria, mesmo em meio a tanto sofrimento e a tanta dificuldade. Mas precisamos deixar o Senhor refletir em nós e através de nós a mensagem de poder de um Deus forte e poderoso, que nos sustenta, que nos fortalece e que nos abençoa. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Não se afaste do Senhor, não deixe nada te afastar dele. Nesses dias muitas coisas têm procurado tomar o lugar de Deus em nosso coração, mas Ele é o Senhor.